Olá, olha eu aqui de novo, né? Voltamos aqui para dar continuidade à nossa live, para que a primeira não fique tão extensa, já deve ter passado umas 2 horas lá. Muito bem, por que é que o povo continuou com a prática homossexual, mesmo depois da existência dos 10 mandamentos, mesmo depois do livro de Levítico, toda aquela legislação, Levítico 18:22, homem come e não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Por que que isso continuou? Vamos entender? Presta bem atenção. Na verdade, deixa eu arrumar aqui, né? O escritor, ele está colocando aqui que havia uma grande probabilidade do povo hebreu ter praticado relações, não é? No Egito. Ok? Por que que isso continuou, na verdade? Por que será? Continuou porque, veja só, no capítulo 20 e versículo 13 do livro de Levítico, por que continua a prática homossexual lá entre os hebreus depois dos 10 mandamentos, depois de Levítico? Porque no próprio Levítico, no capítulo 20 e versículo 13, está escrito: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, né? O seu sangue será sobre eles. Agora, no mesmo capítulo 20 de Levítico, versículo 23, atenta para isso. Porque é que eles continuaram com a prática homossexual, o povo de Israel, mesmo depois de toda essa escritura, essa lei, essa pena de morte de Moisés, não de Deus. Porque no versículo 23 do capítulo 20 de Levítico, está escrito: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós. Porque é que eles continuaram com a prática homossexual, mesmo depois dos 10 mandamentos, mesmo depois da pena capital, pena de morte, Levítico 18, que deve morrer, e Levítico 20, 13, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Porque é que eles continuaram? Porque em Levítico mesmo, no mesmo capítulo, versículo 23, diz: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreceram, ou me aborrecerá. É questão de costume, é uma questão de prática. A prática era um costume e não uma lei no Egito e em Canaã, e entre os povos que tinham naturalmente a homossexualidade. E dentro desse costume não havia uma lei, não é, de proibição e nem condenação e muito menos, pior ainda, uma sentença de morte. Entre os povos mais evoluídos do que o povo hebreu, do que Israel. Entre os povos já que conquistaram terras, que já tinham suas nações, que já tinham a sua política interna, a sua lei e os seus costumes. A prática homossexual era tida como coisa comum e normal, cultural e cultual também. Agora veja, como o escritor Moisés, ele cria, não é? Ele formula da sua cabeça e com a sua equipe de sacerdotal, ele vai usar o Arão, não é? A sua família e a sua equipe de sacerdote, digamos, o seu ministério, um Bolsonaro e os seus ministros, não é? Ele cria tudo isso e diviniza tudo isso, como que Deus foi quem mandou,
para que fique mais suave, mais amenizado para o povo acreditar. Mas o povo já sabe que Moisés se porta como um Deus, porque é isso que ele impôs e ele exigiu, segundo Êxodo 7. O autor da narrativa, que é Moisés, ele deixa bem claro, sabe, meus irmãos? Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Fiz alguns rascunhos, tá? Então, o Moisés, ele deixa bem claro que as práticas homossexuais eram comuns no Egito e em Canaã. E sua proibição era só para que o povo fosse diferente daquele povo egípcio e cananeu. A proibição não é de Deus, a proibição é de Moisés. Ele que é o criador, ele que é o autor, ele que é o escritor de Levítico. Ok? Isto não proíbe, não quer dizer que eles, os hebreus, israelitas, obedeceram ao pé da letra, temeram a Moisés. Isso não quer dizer que eles não continuaram a ter práticas homossexuais. Eu estou falando aqui de Moisés, mas durante 400 anos, volto a repetir, lá no Egito, um período em que Moisés nem sequer falava, não é, com o único Deus. Esse Deus xenofóbico que deseja e que mata, não é, homem com homem, mulher com mulher. Pergunto de novo, aonde esteve Deus para avisar o seu povo santo que não fizesse isso? Prática homossexual. Não havia nenhum descendente de Jacó que tivesse comunhão com Deus, como José teve nos sonhos e revelou grandes coisas para Faraó, grandes eventos, seca no Egito, etc. Não é? Ele não falou com Noé, repito, não falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, ou com José, que tinha comunicação em sonhos lá no Egito, no grande Egito. Não falou nada sobre homossexuais, que era imundo, que era sujo, que era réprobo, que deviam morrer apedrejados, etc. Por que será que Deus não falou nem com Adão, nem com Eva, nem com Caim, nem com Abel, nem com Noé, nem com Abraão, nem com Jacó, nem com José? Mas vai falar justamente com Moisés? Por que Deus se calou? Ou se omitiu em todo esse tempo, já que a homossexualidade era tão abominável e tão imunda, pecadora, digna de morte, de apedrejamento. Se é tão abominável, por que Deus permitiu em 400 anos, eles no Egito, também desfrutando, também vivendo a prática homossexual? Não era o povo santo, não era o povo escolhido a partir de Isaac? Só veio dar ciência 400 anos depois, através de Moisés, que cresceu no Egito desde bebê, viveu, cresceu, praticou todas as relações sexuais do Egito, comeu, bebeu, fumou, fez o diabo a quatro no Egito, adorou tantos outros deuses. Por que Deus ia avisar só Moisés agora? Sabe por quê? Veja agora, presta bem atenção. Olha só, porque esse Deus que Moisés alega ter guiado o povo pelo deserto, feito tantos sinais, nada mais é do que a sua própria imaginação. Nada mais foi do que o Deus criado, inventado, construído por ele. Nada mais é do que ele mesmo, o próprio Moisés. Veja agora isso aqui que interessante, pessoal. O livro de... deixa eu pegar aqui, na Bíblia. O livro de Devarim, não é? Em hebraico, que é Deuteronômio 23, do
versículo 17 ao versículo 18. Deuteronômio 23, 17 e 18. Presta bem atenção nisso. Olha o que Moisés escreve lá. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Ô Janete Loureiro, a paz, shalom, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe poderosamente. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita. Aonde? Aonde? A casa, ao templo de Faraó, ao deus Dagon, ao templo de Astarote, ao templo de Nefer. Aonde? Está dizendo, não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita. A casa do Senhor. Misericórdia pelas bárbaras de Moisés, não é? Como é que pode isso? Teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor. Ou seja, o contexto é dinheiro. Alguns homens vendiam o seu corpo. Já ouviu falar em mexer? Já? Claro que já ouviu falar em mexer. Já ouviu falar em garoto de programa? Já ouviu falar em prostituição? Alguns homens vendiam o seu corpo para dar a recompensa, o pagamento como dízimos à casa de Deus, já que não aceitava dinheiro, mas tinha que ter dinheiro para comprar o bode, a ovelha, o cordeiro, a hortelã, o cominho, as ervas aromáticas, tudo que era aceito como dízimo, frutas, frutos, legumes, etc. Para dar para onde? Para encher a barriga de quem? De Moisésinho. Para encher a barriga de quem? De Arão. Para encher a barriga de quem? Dos levitas, dos escribas, dos sacerdotes. Você está entendendo? Alguns homens vendiam o seu corpo para dar a recompensa, para dar a recompensa, o pagamento como dízimos à casa de Deus, ou seja, para conseguir dinheiro, para comprar frutas, etc, etc, e animais para o sacrifício. Vou repetir de novo o versículo, ó. Devarim, que é Deuteronômio hebraico 23, 17 e 18. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, por que uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Da onde Moisés tira isso? Lá do Egito. Porque tanto em Egito como em Canaã, todas as cidades e países circunvizinhos da sua época praticavam isso. Por isso que eu disse, homossexualidade cultural, ok? E homossexualidade como prostituição, não é? Vendiam seus corpos para ter dinheiro, para conseguir alguma coisa para sobreviver e para comer. E também o culto, não é? Os deuses do Egito e também na casa de Deus, está falando que acontecia isso. Sodomita vem da onde? Vem de Sodoma. Eu quero abrir um parênteses agora sobre Sodoma e quero te perguntar uma coisa e questionar. Lá na cidade de Jó, né, que Deus vai aparecer para Abraão e fala que, nós vamos destruir a cidade, né? Porque a cidade é muito pecadora, papapá, e chegou até a mim. Então deduz que Sodoma e Gomorra é uma cidade de alta prostituição, pederastia, libertinagem, orgias sexuais. Só que, calcula comigo uma coisa, pessoal. Deus é santo, não é? Segundo Moisés, ele que escreveu os Gênesis lá. Ele que está contando essas histórias. Então, vê como ele começa a tecer o preconceito, o ódio, a raiva e a homofobia. Mas, espera aí, esse Deus é espírito. Jesus diz, Deus é espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Deus é espírito, Deus não é carnal, né? Mas como que pode? Eu vou ler o texto para você entender o meu raciocínio. Se Deus é espírito, como é que ele manda anjos sensuais, bonitos ao extremo da sua aparência, não é? Que chama a atenção e desperta o libido, desperta o tesão até em homens. Como é que pode isso? Em crianças, em jovens, em adolescentes. Não bate isso.
É uma coisa sem pé, sem cabeça. Como é que Deus vai mandar anjos lá, mostrando braço, músculo, tórax, perna, sei lá o que mais, e chama a atenção dos homens, ao ponto dos homens ficarem doidos, querem invadir a casa de Ló e pegar os caras para relação sexual? Isso não bate com a realidade de Deus. Deus jamais faria isso. É como se Deus pegasse e colocasse litros de vodka, uísque e cachaça, ou cerveja, ou vinho, não é? Dentro de uma clínica de viciados em álcool. Deus é xarope? Deus brinca com o vício, com a compulsão das pessoas? Já que o vício é destruidor, por que Deus vai colocar bebida alcoólica? É como se colocasse um prato cheio de cocaína dentro de uma residência, de uma sala, onde tem vários dependentes químicos. Você acha que eles não vão cheirar? Você acha que eles não vão correr pro prato? Presta bem atenção aí nessa história. É cada uma. Nós vamos quebrar esses tabus e começar a podar esses preconceitos, entendendo as escrituras, não é? E com todo respeito, sabendo que o Deus de Moisés é ele mesmo para o povo hebreu e israelita. Êxodo 7, você pode ler lá. Agora dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos questionar isso aqui um pouco, não é? Cadê aqui Abraão? Deus prova Abraão. Bababá, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui a cidade de Sodoma e Gomorra. Não é? Não, tá bem pra cá. Vamos pra lá. Agora, vamos voltar aqui pra Gênesis. Aqui. Aqui. Dá só uma olhada nisso aqui. Não desce pela minha garganta. Não dá para digerir isso. Mesmo tendo feito faculdade de teologia, mesmo estudando grego, hebraico, aramaico, não dá para engolir isso. Você está entendendo? Talvez por causa dessas interpretações equivocadas, essas péssimas exegeses e hermenêuticas desses xaropes da religião, é que o povo hoje é tão cruel, perverso, ao ponto de um pai, de uma mãe maltratar, bater, espancar, matar, jogar na rua um filho que é homossexual. Mas veja se isso aqui tem cabimento. Gênesis, Bereshit, que quem escreveu foi Moisés, capítulo 19. Olha só isso. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Tira da sua cabeça, da sua imaginação infantil e fértil e mitológica, que eles estavam com roupa até o dedão do pé, não é? E com espadas de ouro, e com duas asas, e brilhando como o sol. Se eles estivessem assim, não é? Talvez até Ló teria corrido e homem nenhum chegaria perto deles. E disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram. Em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram, não é? Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou a porta. Ele disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro. Veio montar entre nós e prende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta.
Enfim, olha o absurdo. Os anjos não queriam ficar na casa de Ló, não, esses anjos aí. Eles queriam ficar na praça, não é? É na praça que eles queriam ficar. Vai saber, não é? Toda praça o chicote estrala, toda praça a pipoca pula, toda praça, não é? É perigoso. As praças de São Paulo, as praças da República, as praças do Rio de Janeiro. O que esses anjos queriam na praça? Não é? Por que eles não queriam ficar dentro da casa de Ló? E outra, o que é que esses anjos tinham que despertou tanta libido, tanto desejo sexual, tanto prazer, como diz, tanto tesão nesses homens da cidade de Sodoma? E outra coisa, não é um exagero, toda a cidade era inclinada à homossexualidade ou à pederastia, toda a cidade era inclinada à orgia. Não tinha mulheres, não tinham filhos, não tinham casamentos, não tinha gente como Ló. E outro absurdo, Ló ainda oferece as suas 2 filhas virgens por causa de 2 homens que despertaram desejo sexual na cidade inteira. Tem muita fantasia nesse negócio. Tem muita coisa que não bate com a realidade. Mas a pergunta-chave é, se Deus é santo, é espírito, por que é que esse Deus, santo e espírito, manda 2 anjos, como se fossem 2 garotos de programa, 2 caras bombados lá, não é? Com tórax de fora, com braços de fora, ou mostrando colado o seu bumbum, a sua perna ou a sua genitália, não é? Para despertar o desejo, a libido, o tesão sexual de todos os homens da cidade, desde o moço até o idoso. Você consegue aceitar, engolir, digerir isso? Isso não passa de fantasia para justificar um desejo de destruição a um povo. Isso não passa de um pretexto, não é? Um pretexto xenofóbico, um pretexto homofóbico para justificar práticas de apedreja, mata, bate, agride, sujo, imoral. Você está entendendo? Vamos voltar agora para... deixa eu ver. Vamos voltar para onde a gente estava aqui. Ok, não é? Faziam programas com homens para ter condições financeiras para darem seus dízimos a Deus, a casa de Deus. Aqui é engraçado, porque o contexto é dinheiro, o dar dinheiro. Para comer, para ter um bem, comida, para os sacerdotes. Vou voltar a ler para você não perder, não é? Para a gente continuar a segunda parte da live. Deuteronômio 23, 17 e 18. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita, à casa do Senhor. Entre o povo de Israel, no povo hebreu, havia prostituição feminina e prostituição masculina. Havia garotos de programa, os chamados go-go boys por aí, ou os chamados michês da vida, não é? Havia os homossexuais que se prostituíam, não é? Mas aqui, esse contexto de Deuteronômio 23, versículos 17 e 18, trata de homossexuais que praticavam a prostituição e também na casa do Senhor, praticavam a sodomia para dar dízimos, dar dinheiro para o templo, para a casa do Senhor. Não é? Não dar o dinheiro em si, em moeda, né? Em prata, em ouro, em cobre, mas precisavam ganhar dinheiro para comprar cordeiro, bode, para fazer o sacrifício expiatório, para comprar as aves, para comprar hortelã e a cominha, para manter um relacionamento religioso, não é, com a religião de Moisés. Mas diz que não aceita, não quer. Alguns homens vendiam o seu corpo, não é? Isso aqui eu já li. E aqui, deixa eu avançar.
Aqui, ó. Não é? Aqui, não é? Para dar dinheiro e bens ao sacerdote do templo, não é? Ao sacerdote lá, ao serviço, né, dos levitas, comida, bens materiais, os animais, tudo que eu falei aqui, para os sacerdotes, não é? Não se trata de penalização esse contexto, não é? Pena capital, pena de morte, não é? Como está em Levítico 18 e Levítico 23, mata, apedreja, abominação é diante do Senhor, homem com homem não te deitarás. Agora, veja só mais esse texto aqui também, 1 Reis 15, 12. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. Aqui está falando do rei Asa. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que a homossexualidade, ela perdurou com a lei de Moisés ou sem lei de Moisés. Começou a crescer de forma descomunal, demograficamente falando. Por que será que ela cresceu, mesmo havendo pena de morte? Porque, na verdade, o povo entendeu que Moisés não era um Deus, não era um ser sobrenatural, não era um ser que veio do céu, mas era um homem que estava manipulando todos eles. Preste atenção. Então, o rei Asa, em 1 Reis 15, 12, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. O rei Asa apenas tirou. O rei Asa apenas mandou acabar com o serviço de prostitutos cultuais. Homens que agora vendiam o seu corpo e praticavam sexo com outros homens, com senhores, com homens ricos, não é? Em função de culto a outros deuses, mesmo em Israel, mesmo entre o povo israelita. Agora, já em 2 Reis, capítulo 14, 24, a gente vai ler assim: havia também na terra prostitutos, homens cultuais também, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor os expulsara diante dos filhos de Israel. Mais uma vez, como continuaram a fazer, houve um descontrole, continuaram a praticar a homossexualidade. Por quê? Deus não havia proibido? Aonde entra a relevância, a importância, a realidade dessa entidade, desse ser criador, desse ser poderoso que diz: não faça isso e devem morrer abomináveis. E por que Deus não faz nada? Porque na verdade não foi Deus. Na verdade eles estão entendendo, sabendo, a ficha cai, que isso é fruto da cabeça de Moisés. Estamos aqui agora em 1 Reis 14, 15. E a prática homossexual, seja cultural, de cultura ou costumes, voltou à tona, mesmo depois da lei com a pena de morte, de Levítico 18, papapá. 1 Reis 24, não é? Versículo 47, vai dizer assim: o rei Josafá, filho do rei Asa, que não matou, não exterminou ninguém, mas apenas proibiu a prática da homossexualidade cultural, não é? Nos templos e também na casa de Deus. Já o filho dele, o rei Josafá, em 1 Reis 24, 46, 47, diz assim: o rei Josafá também exterminou, ele não proibiu, ele exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Olha o perigo de absorver doutrinas, não é? Severas, fundamentalistas, sistemáticas, assinadas em nome de Deus. Olha o que isso fez com a cabeça do rei Josafá. Tomou uma atitude extremista e mandou exterminar, mandou matar os homossexuais, não é? O rei Josafá, 1 Reis 24, 47, o rei Josafá também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias
de Asa, seu pai. Então, como penalizar um templo se o pai, o rei Asa, preservou? Asa preservou, depois o filho de Josafá os exterminou. Você está vendo como é que é a bagunça? Deixa eu mudar aqui algumas... Aqui. Você está entendendo? Você conseguiu entender? Daqui a pouco eu quero terminar. Você conseguiu entender essa parte das Escrituras? Que, a bem da verdade, não foi Deus, com todo respeito aos pastores, com todo respeito às mães, aos pais de família, com todo respeito às famílias, com todo respeito às igrejas cristãs, evangélicas. Eu sinto muito em lhes dizer, se vocês estudarem e irem profundamente no hebraico, se vocês tiverem ligações com rebes ou com rabinos do judaísmo e fontes do judaísmo, vocês vão aprender e entender que não foi o Eterno, não foi Deus quem ordenou que matasse, apedrejasse e que não aceitou a prática homossexual. Eu sinto muito, não é? E daqui a pouco nós vamos começar a falar também, nós vamos entrar lá em Mateus 19 sobre os eunucos. Você vai aprender, eu acho que você vai gostar. Tudo isso eu estou falando porque me perguntaram muito sobre esse tema e eu estou cozinhando na panela há muito tempo, não é? Porque eu sei que é um tema extremamente polêmico e que tem diversas opiniões, diversas visões, conceitos, e a maioria é preconceituoso e descriminaliza e maltrata e perjura, não é? Como seres abomináveis, seres malditos, seres pecadores. Será? Pois bem, não é? Agora nós vamos pular para o Novo Testamento e fica esperto agora, tá bom? Estamos fazendo uma leitura e abordando sobre esse assunto. Porque eu tenho filhos. Eu tenho um filho que já vai estar com 1,85 m, que é o meu filho, o Thomas, e tenho duas filhas. Uma já casou e a outra logo casa. Não é? Do meu primeiro casamento. No meu segundo casamento eu não tenho filho nenhum. Só tenho eu e a minha amada esposa. Mas eu fico pensando, e se eu tivesse um filho que nascesse e que tivesse tendências homossexuais? O que eu faria com ele? Se eu fosse levar ao pé da letra, Vaikra, Levítico, se eu fosse levar ao pé da letra, olha, apedreja e mata, primeiro que eu estaria sendo um monstro, um irracional, indigno de ser chamado de pai. Depois eu estaria sendo um criminoso, não é? Cometendo um crime no meu país, tirando a vida de um filho, tirando a vida de uma criança, tirando a vida de um menino, tirando a vida de um adolescente. Ou eu estaria entregando meu filho aos chacais, não é? Entregando a vida do meu filho aos inimigos da vida aí fora, que poderiam abusar, que poderiam estuprar, que poderiam violentar, que poderiam levar para o vício do álcool, para o vício das drogas, que poderiam levar para a prostituição, que poderiam destruir. E como ficaria a minha mente, a minha cabeça? Da onde veio o meu filho? Veio do vaso sanitário? Da onde veio o meu filho? Veio da privada? Da onde veio o meu filho? Veio de um córrego podre, fétido? Não, meu filho veio da minha essência, veio de dentro de mim. Mas antes de vir da minha essência, o meu filho veio da maior essência que existe, Deus, verdadeiro, o Criador, o Pai de amor, o Pai de misericórdia. Sabe? E agora no Novo Testamento você vai entender que na verdade é Deus quem cria o ser humano com as suas tendências e inclinações héteras ou homossexuais. Não adianta você ir contra a realidade da vida. Se fosse assim, eles nem existiam. Por que eles existem então? E o meu filho, não é? Está estudando, logo vai ter a sua namorada, não é? Seja o que for, não é? Meu filho é hétero, não é?
Minhas filhas têm os seus namorados lá, o seu marido. Mas e se meu filho fosse? E se minha filha fosse uma homossexual? Eu deixaria de amá-la? Deixaria de amá-lo? É óbvio que não. Eu o amaria 100 vezes mais. Sabe? Daria todo apoio, todo o coração de pai. A gente tem que ter um pouco mais de psicologia. Tem que se livrar dessa mente doida, louca, de olhar o outro como um ser diferente, que veio de outro planeta, como algo que deu errado, como um defeito genético, como uma doença, como uma maldição, como um endemoniado. Que isso, gente? Misericórdia. Agora eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Nós temos que ser filhos de Deus. Não temos que ser filhos e seguidores fanáticos por Moisés. E nem por líderes religiosos preconceituosos. De dizer também, há de saber que a maioria das igrejas evangélicas está cheia de gays. Tá cheia de gays. As irmãs sabem, não é? No louvor, o rapazinho que é do Ministério do Louvor, o outro que canta, o outro que é do Ministério da Dança, aquele que mais se dá com as moças, que é mais simpático, que é mais alegre, aquele que mais se comunica, vive mais rodeado de mulher do que de homem. É gay. Todo mundo sabe disso. Mas a igreja faz vista grossa. Quem sabe um dia Deus vai libertar ele. Não vai libertar porque não tem o que libertar. Não tem espírito opressor, não tem espírito pombagira, não tem maldição, não tem nada disso, não tem possessão, não tem doença, não tem sequela genética de DNA. É a pessoa, é a psique dela, é a alma dela, pombas. Poxa vida! Já algumas igrejas protestantes, como batistas e metodistas, e até presbiterianas, já estão aceitando. Não tem como. É um fenômeno, é uma força que está aí. Aí você vai fazer o quê? Você vai condenar eles ao inferno? Você vai matá-los? Você vai jogar para a rua como você fez? Jogar o seu filho lá para fora? Porque você é homem, é macho, eu sou pai. Você não é pai, você é um monstro. Desculpa. Está na hora de você rever os seus conceitos em Deus e não seguir comer pela manga de uma igreja, de uma manga de uma doutrina de um homem, que enquanto você maltrata o seu filho, o outro que é pastor, que é rico com o seu dinheiro, às vezes o filho dele é gay e ele tapa o sol com a peneira e mantém todas as regalias do seu filho em outro país, em outro estado. Está na hora de amarmos mais, sabe? Vamos agora falar sobre Novo Testamento, não é? Aí você fala para mim, tudo bem, você falou tudo isso aí do Velho Testamento, de Levítico, Deuteronômio, Reis e tal, não é? Mas o que você me diz sobre Romanos capítulo 1? O que está escrito lá? Vamos dar uma olhadinha? Aqui eu não vou me demorar muito não em Romanos, tá? Romanos capítulo 1, todo mundo cita isso daí, Paulo. Ontem eu já falei bastante sobre o espinho na carne de Paulo, não é? E acho que foi maravilhoso. Muito bem. Romanos capítulo 1 e versículo 26 diz assim. Mas vamos para o versículo... Deixa eu ler rápido aqui, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Primeira coisa, não o reconheceram como Deus, não o glorificaram como Deus. Pontua isso, não é? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
Por isso, Deus os entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a glória de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Paulo está dizendo tudo isso daqui porque, obviamente, Paulo, ele era um rabino, ele era um membro do Sinédrio. Então, Paulo, ele tem a sua constituição. Paulo tem a sua constituição teológica, doutrinária, fanatizadora, bitolada no judaísmo, na lei de Moisés, na cabeça de Moisés. Então, Paulo vai dizer que os homens rejeitaram a Deus e começaram a adorar as criaturas, o sol, a lua, não é? Começou a adorar deuses com forma de animais, começou a se voltar para outros deuses, não é? E a punição, veja lá, e mudaram a glória do Deus incorruptível. A que Deus incorruptível Paulo está se referindo? Ao Deus criador dos céus e da terra mesmo? Ao Pai de Jesus? Ou Paulo está se referindo ao Deus criado, né, pela cabeça de Moisés, conforme vimos, não é? Por isso Deus os entregou a tais imundícias, pelas concupiscências. Lembra? Exagero, vício, compulsão incontrolável. Não pelo ato sexual em si. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, quem entregou eles à homossexualidade? Se eles não quiseram saber do Deus, da consciência, da cabeça de Moisés, da lei de Moisés, quem entregou eles então agora? A essas paixões, a essas relações, etc, etc, etc. Olha só, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Aí Paulo vai ter a sua visão de abominável, de infame, de impuro, de sujo, etc. Porque ele veio do judaísmo. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E qual é a punição? Essa, o abandono, não é? Por haverem desprezado conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas tais inconvenientes. O próprio Deus os entregou. Pontua isso. E quais eram essas coisas que Deus entregou? Não é? Cheios de toda a injustiça. Então, se o homossexual é abominável, é reprovável diante de Deus, você deputado, você governador, prefeito, você presidente, você empresário, você, não é? Banco, você marido, você filho, você homem hétero, você mulher hétera que comete injustiça, está no mesmo pacote. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, amor ao dinheiro. Então, se os homossexuais são reprovados por Deus e o castigo deles são essas coisas, eles se tornam dessa maneira, então você que comete a avareza é tão abominável, é tão sujo quanto os homossexuais. Você que usa a Bíblia para tirar dízimo, para tirar oferta, para fazer campanha, para vender água, óleo, para vender lencinho, para vender escudo da fé, para vender águia de ouro, para vender carnê do Gideão, da conquista, para vender o carnê da Trindade, não é? Para vender o carnê do Simeão, não é? Para vender tantas idiotices, não é? Tantos produtos que vocês criam da mente mirabolante, ridícula, pífio, idiota, de malandragem e vagabundagem de vocês, pastores, bispos, missionários, então vocês também estão no mesmo nível do que os homossexuais. Se é que a palavra de Paulo está respaldada pela vontade de Deus,
Aqui é o conceito de Paulo. Então, avareza, amor ao dinheiro. Maldade, possuídos de inveja, vivem com uma inveja lascada um do outro. Você que tem inveja do seu colega, você que tem inveja da sua colega, você que tem inveja da sua cunhada, você que tem inveja, não é, de tantas coisas, da posse do outro, você também está incluído aqui, não é? Homicídio, você que mata, você que é assassino, está tudo incluído aqui, né, na cabeça de Paulo. Contenda, você que gosta de fazer contenda, briga, dissensão, fofoca, não é? Dolo, malignidade, que causa dores às pessoas, difamador, caluniador, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Você que não obedece ao teu pai, mas eu sou macho. E daí? Você está no mesmo nível, está no mesmo pacote de Paulo. Então você não pode condenar o homossexual. Ok? Você que é fofoqueiro, caluniador, né? Você que causa dores, você que é soberbo, você que é presunçoso, né? Você que inventa mal, que cria situações, mente para um pai, para uma mãe, mente para o seu irmão, mente para o seu chefe do trabalho, para o outro ser mandado embora, para o outro ficar de castigo, para o outro apanhar, para o outro ser preso, mente num testemunho, numa avaliação, numa interrogação, num interrogatório, na delegacia, mente para prejudicar, mente porque recebeu o dinheiro. Você está do mesmo pacote que os homossexuais, então, segundo o conceito de Paulo e não de Deus. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, dentro do contexto de Romanos 1, 18 até o final dele, 26, 27, 28, que vai falar sobre homossexuais, dentro desse conceito, dentro do contexto de Paulo, isso aqui é a sua tese, é a tese de Paulo. Ele não diz que o Senhor falou para ele, ele ouviu, o Espírito me fez escrever, é a cabeça humana de Paulo. Vocês têm que aprender a diferenciar quando é o Senhor falando, através do Espírito, e ele ouve, e ele escreve, e quando é ele pensando humanamente, exteriorizando, expressando toda a sua formação no seu contexto doutrinário, no Deus do Velho Testamento, chamado Moisés. Ok? A punição aqui é a mudança da glória. Lembra? Mudaram a glória de Deus, papapá. Deixaram de adorar o Criador por imagens, por ídolos, e não a homossexualidade em si, mas a rejeição ao conhecimento de Deus os levou às práticas. Ok? Mas como continuar a adorar um ensinamento que manda matar? Por que é que rejeitaram então o conhecimento? Por que é que rejeitaram então esse Deus? Simplesmente porque não gostavam de Deus? Porque esse Deus é o conceito passado verbalmente ou por escrita, passado pelos papiros, passado pelos descendentes de Moisés, como Levítico 18, apedreja e mata. Como Êxodo 22, mata a moça virgem que não gritou porque foi estuprada. Como Êxodo, não é? Mata os meninos e preserva as moças virgens para os vossos deleites. Quem vai querer? Quem vai aceitar um filho desse? Como a historinha de Ló. Manda um anjo numa situação, você já sabe que os homens têm essa compulsão sexual. Manda os anjos praticamente quase nus, com peito de fora, com perna de fora, com traseiro de fora, mostrando sua genitália talvez, com roupa apertada. Manda os anjos lá de forma toda sensual. Aí os caras, o que impressiona é a cidade inteira vai na casa de Ló
para tentar catar os anjos para ter relação sexual. E detalhe, os anjos não queriam ficar na casa de Ló. Os anjos queriam ficar por ali na praça. Eles não queriam entrar. Esses anjos eram bocó, desavisados, eram Zé Mané, eles eram lesados. Como é que eles vão nessa situação na casa de Ló? Você entra de qualquer maneira dentro de um fórum, diante de um juiz? Não. Você entra pelado dentro de uma igreja? Não. Porque você tem respeito. E que anjos são esses que veio de Deus em Sodoma e Gomorra? E agora todo mundo é culpado, todo mundo é homossexual, todo mundo é pervertido, ninguém presta, mas os anjos prestam. Tá esquisito essa história. Como é que você vai aceitar um Deus desse? Que aí depois pega e manda destruir, matar toda a cidade. Homem, mulher, idoso e criança. Assim, os que contendem, segundo Paulo, com o Deus, Moisés, ou a lei, são caluniadores, toda a sorte de coisa ruim, não é? Fofoqueiro, então você também. Não adianta você pode cumprir 99% da lei, faltou um, você está no maldito que você não cumpriu a toda. Então não julga, porque está no mesmo pacote, ok? A essência aqui de Paulo não é a homossexualidade. Na verdade, Paulo coloca tudo num pacote só. A pessoa pode não ser homossexual, mas é soberba, é caloteira, é fofoqueira, é contendeira, não é? É maldosa, é invejosa, é arrogante, não é? É desrespeitosa com o pai, é sem afeição, é caluniadora. Tá tudo num pacote só, ok? E Mateus 19, para nós encerrarmos esta parte de hoje da live, senão ela vai ficar muito extensa. Eu encerro essa parte da live hoje, terminando com Mateus 19, falando sobre os eunucos. E aí, senhor Silas Malafaia, que diz que ninguém nasce homossexual, ninguém nasce gay, não é? É do ventre da mãe. E agora? Eu devo acreditar no seu engodo, nas suas toxinas mentais, de um doente mental, de um retardado, de uma pessoa complexada, de uma pessoa frustrada, de uma pessoa preconceituosa, de uma pessoa xenofóbica? Ou eu devo dar ouvido e acreditar nas palavras daquele ao qual o Senhor também acredita que é o Filho de Deus, Jesus? Em pastorada da Assembleia de Deus, todo mundo Pentecoste, em pessoal do Reteterra Plum Parabasuri Campalabaia, em pessoal da Deus e Amor, da congregação, como é que fica? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso para encerrarmos a segunda parte desta live hoje e voltarmos amanhã. Se eu me recompor da minha garganta que está indo para o saco já, talvez eu volte hoje de madrugada. Mas vamos lá, Mateus 19, 12. Lembrando que eu estou aqui defendendo o ser humano, ok? Cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua inclinação, vive a sua energia, a sua essência, a sua personalidade, a sua metafísica, como deve viver. Mateus 19, 12. Vamos ler Mateus 19, 12? Mas não é 12, né? Vamos ler isso para acabar essa live hoje. Que a minha voz está começando a pifar e vai ficar ruim. E depois eu quero orar, e de madrugada eu quero orar também. Ô irmã Janete Loureiro, venha orar comigo meia-noite ou de madrugada. Eu vou colocar aqui, vamos clamar junto para que Deus continue nos abençoando e nos trazendo esse reino maravilhoso de amor, piedade, misericórdia e igualdade que nós aprendemos em Jesus. Porque se formos olhar para Moisés, nós vamos ser um ET na face da terra. Não dá certo. Quem segue Moisés vive o que está vivendo o Oriente Médio hoje. Né? Xenofobia, avareza por terras. Em nome de quem? Do Eterno, do Criador? Em nome de Moisés. Cachê. Mateus 19, 12. O que está escrito em Mateus 19, 12? Não é? Sobre essa questão da homossexualidade. Mateus 19, eu vou ler aqui
Não vou ler do 12 não, mas eu vou ler um pouquinho aqui. A questão do divórcio, não é? Que vai falar. Olha, desde que eu estou falando, eu comecei a primeira live às 3h18, às 4h18, 12 da tarde. Então 4, 5, 1 hora. Já vai fazer 2 horas que eu tô. Ainda bem que a minha esposa não tá, ela tá chegando por aí, por isso que eu tenho que terminar. Porque ela toma o celular, tá bom? Eu saio da live porque o meu celular, ele quebrou. E eu não tenho cascalho para tirar ele agora do conserto. Ficou 130 e poucos reais. Assim que o dinheiro chegar, que eu fizer um trabalho de cuidador de idoso, não é? Aí eu vou lá e tiro o meu celular. Mas por enquanto eu tenho que ficar usando da minha esposa e é muito chato. E ela chega e ela quer o celular dela. Entendeu? Então eu tenho que sentar ripa aqui para, né, não perder tempo. Vamos ver o que Jesus fala sobre os homossexuais, mas só um detalhe antes disso. Lembram que a Igreja Universal, nos seus programas de rádio e televisão, na década de 80 até década de 90 e meados dos anos de 2000, não é? Havia muito isso na Igreja Universal, Edir Macedo, os bispos, os pastores. A homossexualidade é do diabo, é do demônio, não é? Quer ver? Aí fazendo aquelas cenas teatrais, aquelas coisas ridículas, né? Como é que é o seu nome? Pombagira. Então, é você que... Como é que ele virou gay? É você que fez ele virar homossexual? É eu mesmo que entrei nele, faço ele ter prazer com homem, é eu que entrei nela, faço ela ter prazer com mulher, papapá. Tudo atribui a espíritos. Tudo é uma maneira de desvalorizar, é uma maneira de achincalhar, é uma maneira de atacar teologicamente, espiritualmente, outros povos, como religião de matriz africana, taxando a pombagira como um espírito maldoso de prostituição e de um prazer sexual insaciável e que entra e transforma um homem num gay, transforma a mulher numa lésbica e que faz o marido trair e a mulher trair. Tudo desculpa para quem já é assim na sua origem e na sua psique e já veio assim no mundo. Não é com o espírito entrou e encostou. Isso é conversa para boi dormir. Ok? Mas o Edir Macedo fazia isso. Mas como ele viu que a comunidade homossexual cresceu muito e ostenta muito dinheiro, dólares, bilhões, não é? Porque ele é um homem de negócio. Então como ele viu que as marchas, parada gay, marcha gay, sei lá, LGBT, etc. Como ele viu que esse povo cresceu muito, também nos bastidores da sua própria emissora Rede Record, como cabeleireiros, maquiadores, atores, etc. Né? E como também na Globo, em outras emissoras, no mundo e nas grandes empresas, não é? De telemarketing, não é? E tantos outros setores da sociedade, como moda, como estilistas, como cabeleireiros, e também como isso cresceu muito no campo da enfermagem, não é? E são profissionais, excelentes profissionais, são seres humanos, trabalham, pagam suas contas, seus impostos, cuidam de suas mães. E homossexualidade não é sinônimo, não se pode atrelar a prostituição, a vícios de drogas, a crimes, a assassinatos. Na contramão, quando os héteros são os que mais são registrados nos boletins de ocorrência, são os que mais são levados aos fóruns, são os que mais são levados aos centros de detenção provisória, são os que mais estão nas penitenciárias por uso de bebida alcoólica, por uso de cocaína, por uso de maconha, por uso de tráfico de drogas, por uso de estupro, de abuso, de feminicídio. E aí, como é que faz? Mas ele é hétero, tá perdoado, vai entrar no céu. Vai? Abraça que vai. Então, o Edir Macedo, como viu tudo isso, que ele é um homem de negócio, acho que em 2005, ele faz uma declaração no seu programa de rádio, não é? A voz amiga do bispo, palavra amiga do bispo Macedo. Aí ele diz que os homossexuais são bem aceitos na Universal, e que Jesus nunca falou nada a respeito deles, e papapá, papapá.
deu uma ordem que acabou com o preconceito, com a discriminação com os homossexuais. Será? Ou será que o olho do Edir está mais no bolso dos homossexuais? Está mais no bolso do movimento LGBT? Deixo para você pensar e raciocinar. Antes era demônio, eram sujos, tinham que ser libertos. Agora não precisa ser liberto, não tem demônio, não tem pombagira, não tem mais nada. Prova que tudo era falcatrua, teatro e mentira e preconceito racial contra as religiões de matriz africana. Porque as religiões de matriz africana, assim como o espiritismo de Allan Kardec, são as casas que de bom coração, bom grado, boa compreensão e boa evolução espiritual aceita os homossexuais como seres humanos em primeiro lugar, não é? E participam também dos trabalhos, dos rituais e das oportunidades. Não adianta a igreja falar, eu aceito o homossexual, ninguém discrimina, mas fica no banco. Ele não pode pegar no microfone para dar um testemunho, ele não pode cantar louvor, não pode subir no altar, ele não pode fazer absolutamente nada, não é? Eu lembro muito bem quando na Avenida Josino Vieira de Góes, no Jardim João Mar, e é lógico que eu não vou citar o nome do pastor e nem da pastora, não é? Que são parentes de uma sobrinha minha, e eu tinha um sobrinho que ninguém sabe se está vivo ou se ele está morto, não é? Ele se descobriu homossexual, e a família não o rejeitou, eu não o rejeitei, minha mãe não o rejeitou, porque eles ficaram órfãos e vieram morar, e continuaram morando com a gente, e assumir a tutela deles. Então esse meu sobrinho se tornou um grande, exímio profissional cabeleireiro. Tanto é que ele fazia a cabeça de um jogador do São Caetano. E ele estava quase para ganhar um salão para ele mesmo tomar conta, né? Onde ele trabalhava, no Jardim Tremembé. Mas a prostituição, as drogas, o vício, talvez deve ter matado ele, porque nós não descobrimos o seu paradeiro até hoje, não é? Enfim, mas esse meu sobrinho, quando voltou, ele também frequentou a igreja há muitos anos, e ele tinha um talento maravilhoso, tinha dons do Espírito Santo, e tinha um talento maravilhoso para louvar a Deus, não é? Tanto é que ele louvou a Deus por um bom tempo, né, na igreja do pastor Tadeu. Isso eu posso falar, do pastor Tadeu, que antes era da Quadrangular, depois abriu uma igreja lá na Maria Amália, ali que vai dar na Refredo, na Zona Norte de São Paulo, e hoje tem a igreja lá da Restauração, não é? E meu sobrinho cantou lá com o seu filho Rodrigo, tinha aquela coisa de um grupo, uma banda black e tal, aquela coisa, né? E ele cantava muito bem. E era usado por Deus, pelo Espírito Santo. Mas algumas decepções e influências do mundo, não é, o levou a sair da igreja. E assim ele quis retornar para a igreja depois, não é? Então ele começou a frequentar a igreja desse casal de pastores que é parente da minha sobrinha, né, por parte do marido dela, lá no Jomar. E ele estava muito empolgado. Talvez, se vocês tivessem segurado ele, amado ele, abraçado ele, ter compreendido o ser humano dele, a pneuma dele, a mente dele, a alma dele, a pessoa dele, o espírito dele e a vocação, o talento de Deus nele, a essência dele. Se vocês tivessem segurado ele, deixado ele ter cantado um dia no tal altar santo de vocês, se vocês tivessem deixado ele participar do ministério de louvor, talvez hoje ele estaria aqui entre nós, vivo, feliz da vida, sem uso de droga, sem vício, sem prostituição. Mas o que vocês fizeram foi, não. No altar você não sobe, porque você é homossexual. No altar você não sobe. Você ainda vive uma vida abominável, suja, pura, imunda. Isso foi uma porrada, foi um baque, foi um empurrão de uma montanha para um precipício. Nunca mais ele voltou para a igreja nenhuma. E acabou.
nas trevas. Mas eu sei que Deus é amor, que Deus o ama, e eu tenho certeza que Deus o abraçou no seu último suspiro de vida. Então, meus amados, vamos lá. Mateus 19, para encerrarmos. Versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Só uma coisa que me vem na cabeça agora. Primeiro Tiago, só para deixar você com mais pulga atrás da orelha. Mentira, não é para deixar com... Ou mentira, ó. Tô brincando, não é para deixar com dúvida. É mais para vocês questionarem. Olha só que interessante isso aqui, né? De Tiago. Tiago, capítulo 1. Calcula, raciocina comigo, tá bom? Tiago, capítulo 1. E essa minha Bíblia aqui, ela é uma maravilha. Que eu quero achar uma coisa, ela me joga para outra. Cadê você, Tiago? Olha lá, cadê o Tiago agora? Olha aí, o Tiago some. Aqui, Tiago, capítulo 1 e versículo 12 e 13. Lembra quando eu falei que... por que Deus mandou anjos lá em Sodoma, na casa de Ló, e esses anjos sensuais, lindos e bonitos, chamou a atenção de homens e de jovens da cidade inteira, e todo mundo queria pegar eles para ter relação sexual? Será que esses anjos eram de Deus? Será que realmente foi Deus quem mandou esses anjos lá? Porque esses anjos estavam de um jeito que eles estavam tentando, então, mexendo com a mente, mexendo com, né, a libido, com o desejo sexual desses homens da cidade inteira de Sodoma. Mas olha só, será que foi Deus? Sabe o que eu questiono? Porque Tiago, capítulo 1 e versículo 12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ok? Agora, versículo 13. Olha o que o Tiago fala, irmã Janete. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Vou repetir. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então quem mandou os anjos lá? O diabo, o capeta, não é? Quem mandou lá? Eros, da mitologia grega, Apolo? Quem mandou? Adonis? Quem que mandou os anjos lá? Para dar recado para Ló. Uns anjos, não é? De certa forma bonitos, né, com compreensão física, com músculo, com toda a sensualidade aparecendo, para chamar a atenção na cidade inteira. Foi Deus? Não foi Deus. E nem tampouco o diabo ou capeta, porque esse também não existe. É um outro personagem criado pela religião. Mas Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ponto. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, Jesus nunca foi tentado por Satanás no deserto. Já expliquei ontem que é Satanás, não é? A nossa própria carne, humanidade, emoções, sentimentos e desejos. E Ele mesmo não... Ele mesmo a ninguém tenta. Se Deus não tenta ninguém, que história é essa, senhor Moisés? Que Deus mandou 2 anjos na casa de Ló. Não foi Deus, não. Tira Deus fora da parada. A gente escreve, a gente apronta, a gente fala, faz as coisas e depois vai jogar a culpa em Deus. Foi Deus, não. Porque Deus não tenta ninguém, não é? Ao contrário, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Carne, desejo, Gálatas 3 ou 4, não é? Paixão, idolatria, prostituição, tudo quanto é tipo de coisa da carne, da emoção, da alma, da libido, do desejo humano. Não tem capeta, não tem diabo, não tem nada, não é? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
o vício, né? O descontrole. Ok? Só para deixar bem discriminado essa questão de Ló, dos anjos, papapá. Não é? Vamos lá. Vieram a ele, Mateus 19 agora, para terminar. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram. E o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não vou nem comentar isso aqui, porque é horrível uma mulher quando é repudiada, na lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, quem repudia sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Não é? Ele está falando isso em que tempo? E para quem? Naquele tempo, dentro do contexto daquela lei. Porque não adianta nada não ser fiel sexualmente com a sua mulher ou com o seu marido e ser uma praga, ser um demônio dentro de casa. Ser grossa, ser estúpida, ser arrogante, ser soberba, ser mentirosa, ser caloteira, ser exploradora, ser usurpadora, ser oportunista. Tá cheio de mulher pilantra, como tá cheio de homem pilantra e vagabundo. Manipulador, manipuladora, obsessor, obsessora. Esquece. O corpo aqui, o sexo aqui não é tão relevante, não. Não é? Não adianta ser fiel, não sair com mulher nenhuma, mas bater, espancar, estuprar, abusar sua mulher. Então, esse casamento já nem existe mais. Nunca foi casamento, não é? Nem leve em consideração isso aqui, com todo respeito a Jesus, não é? Vamos lá. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E quem dá essa aptidão? Quem dá esta capacidade? Quem dá esta inclinação? Quem dá esta condição? Moisés? O ser humano? Alguém tem que dar. E esse alguém é o Criador. Não é ele que criou todas as coisas? Ponto. Então, o contexto vai falar sobre a questão do divórcio, dos conflitos, das brigas, não é? Das confusões do dia a dia, e também vai falar agora sobre os eunucos, aqueles que têm essa característica, essa vocação, tem uma palavra que me falta agora, esta casta, esta qualidade humana de viver, que deve ser respeitada. Vamos lá. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Deixa eu destacar. Jesus também é criado dentro do judaísmo. Jesus, humanamente falando, também tem a sua mente comprometida, influenciada pela lei de Moisés, ok? Mas, com o tempo, quando ele inicia o seu ministério, ele começa a desenvolver a sua intelectualidade, a sua sabedoria espiritual, divina e misericordiosa do Pai das luzes, que difere
do Deus Moisés do Velho Testamento. Por isso que em alguns momentos ele vai citar Moisés, o Velho Testamento e a lei. Mas olha como é Jesus, diferente de Moisés. Jesus representa o Pai, o verdadeiro Deus, de amor e de misericórdia. Olha o que ele está dizendo. Porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. E eu sei que muitos apologetas, não concordam com isso. Então vamos lá. Quando ele fala porque há, esse verbo é um verbo de existência. É porque existe. Ok? Há um mito, Há um mito sumeriano. Deixa eu arrumar aqui para não cair. Vou tomar água, minha voz está indo embora. Eu quero que vocês não confundam, ok? Liberdade com libertinagem. Eu não estou aqui desde as 3, 4 horas da tarde falando sobre essa misericórdia, essa bondade, essa visão, essa interpretação de Deus como um Pai e que respeita a todos nós, mas eu não estou aqui fazendo apologia e nem estou aqui dando apoio à prostituição do seu corpo nas praças, nas ruas. Eu não estou dando apoio, a ser mal educado, a ser grosseiro, a ser baixo, a ser engenhoso, a ser que grita, que faz escândalo, que bate, que bebe, que usa droga. Isso não é sinônimo de homossexual ou de homossexualidade. Isso é sinônimo de problemas psíquicos, isso é sinônimo de carência, de desestrutura familiar, de meio ambiente em que é criado. Isso é sinônimo de falta de educação, isso é sinônimo de caráter, falta de ética, falta de moral. O homossexual é tão comum como qualquer outro ser humano. E também tem ética, tem caráter, tem moral, tem a sua fidelidade, tem o seu respeito, trabalha e paga os seus impostos, ama o seu pai e ama a sua mãe. Então vamos lá. Existe várias fontes do judaísmo. No Talmud tem um rabino chamado Eliezer. E esse rabino trata os eunucos como gays na modernidade, como homossexuais. O judaísmo não nega isso. A tradição não nega isso. Que os eunucos, na sua grande maioria, eram homossexuais. Se você pegar essas novelas que o Edir Macedo põe na televisão, nessa parte ele destacou muito bem. A diretora, o autor lá da novela, quando existe o pajem ou o eunuco, da rainha Esther, ou o eunuco, eunuco da rainha Esther mesmo, nesses filmes dos 10 Mandamentos, a rainha Esther, você vai ver que o eunuco, o ator que faz o papel, ele está fazendo um papel de um eunuco, um pajem da rainha, um que cuida da rainha, que zela pela integridade física e sexual da princesa ou da rainha. Ele é um homossexual na novela. Você pode buscar aí no YouTube, pode dar uma olhadinha que você vai ver. Muito bem. Há um mito sumeriano que dizia que eunucos, antes dos hebreus, antes dos israelitas e dos judeus, um mito sumeriano que dizia que eunucos não satisfaziam mulheres sexualmente, mas os homens. Alexandre o Grande, você sabia disso? Tinha o seu rebanho de eunucos, rebanhos de garotos, para relações homossexuais. E tinha o seu namoradinho que ele amava de paixão, que era o Bagoas, o nome dele. Isso está no livro de Quintus Curtius,
Ok? Então vamos lá. Os apologistas usam a ideia de que nasceram com deficiência. É por isso que nós temos esta ameba. É por isso que nós temos essa mente retródota de um Silas Malafaia da vida, de um Marco Feliciano da vida, de um crentezinho, de um evangélico, de um pastor, não é? De que a homossexualidade, ela trata-se de doença, mas a própria psiquiatria, o próprio Conselho de Psiquiatria Mundial, o próprio Conselho de Medicina, o próprio Conselho de Psicologia já descartou isso. Não tem nada a ver com doença. Não é um defeito genético, de código de DNA, nada disso. Não adianta vir com essa conversinha de gameta, X, Y, que isso não cola. Não é uma questão biológica, é uma questão psíquica. A pessoa já nasce assim. E quem é que coloca a psique no corpo humano? Lá no feto. Não é Deus? Olha só. Então, os apologistas usam a ideia de que nasceram com deficiência ou deficiências nas suas genitálias, nos seus órgãos genitais. Portanto, do tipo, nasceu broxa, não é? Não tem ereção, não é estéril, não engravida, não é? Ou sem atração, sem libido sexual por mulher. Será que um indivíduo seria feliz em nascer assim? Para o tal reino de Deus terrestre? Será? Você sabia que para ser consagrado, escolhido, sumo sacerdote no tempo de Moisés, ele não podia ter a sua genitália um pouco avantajada, mas tinha que ser pequena? Você consegue raciocinar comigo o poder, o impacto do gênio perverso de Moisés, que detalha que um homem que é manco da perna, ou que é cego de um olho, ou que tem o seu pênis avantajado, não pode ser um servo, um sumo sacerdote de Deus? Como se Deus estivesse preocupado anatomicamente com o tamanho, não é, do pipi ou do bilau ou do pênis do candidato a ser sacerdote? Ou se enxerga de um olho ou não? Ou se manca de uma perna ou não? Tá esquisito isso. Tá mais para uma análise, não é? Preconceituosa, com estilo ou perfil da mente doentia de Moisés do que de Deus. Por isso vai reverberar no futuro, não é? E os apologistas, os exegetas, os hermenêuticos, os biblistas, os que escreveram e transliteraram do hebraico para o grego, do aramaico para o latim, os filósofos gregos, não é? Colocaram tanta besteira nos textos de Paulo, tantas besteiras na Bíblia, adulteraram as escrituras e colocaram acréscimos, fora os absurdos da mente de Moisés. Então, acreditam nessa hipótese, que já nascem com defeito genital, sem ereção, ou pênis pequeno, ou sem atração sexual, ou estéreis, não é? E esses se candidatam ao reino de Deus. Já nascem assim porque vão se candidatar ao reino de Deus. Se eu nascesse assim, eu ficaria extremamente revoltado com Deus. Por que Deus ia fazer justamente eu assim, com todas essas deficiências biológicas, físicas, nas genitálias, sem libido, sem nada, enquanto milhões ou bilhões de pessoas desfrutando do bom e do melhor, namorando, tendo suas relações, sendo feliz? Você acha que Deus está nessa parada? É claro que não está. E outros que são
os de nascença, que eu acabei de falar. Não, vou deixar isso aí para depois, calma aí. E os que fizeram tais, né, eunucos, ou seja, castrados, capados, aí eu vou... Sabe por quê? Na época de Roma, na época da Grécia, na época dos outros impérios, a questão da virgindade era algo muito nobre, de um valor incomensurável. Tanto é que Êxodo 22 vai falar isso daí, não é? Virgem, né? O sacerdote não podia casar com uma mulher que foi casada, que teve relação com outro homem. Ela tinha que ser virgem. A moça, a criança, na verdade, de 10, 11, 12, 14 anos, a pedofilia lascada naquele tempo, tinha que ser virgem. Ninguém podia tocar, porque senão ela seria impura, imunda para o sacerdote. Então a virgindade era algo muito, nossa, era uma bolsa de valores e também era um harém. Os pais podiam vender suas filhas, né, recebendo dote, toda essa porcariada do machismo oriental. Agora, você acha que os homens aceitariam de bom grado serem capados? Sabe como se capa o porco? Como se capa o boi? Perdão, o boi não, mas sabe como se capa o boi? Não é? Como se castra a gata para não ter mais libido, né? Ela fica gordinha e para aquela coisa do cio. Ou se castra o cachorro também. É assim que se faziam. Mas ninguém se candidatava a isso não. Ninguém era louco. Sabe? Muitos entendem que esse castrar, este capar, era a decepação do órgão genital do menino ou do adolescente. A tradição judaica vai nos ensinar que esse castrar era, na verdade, estupro, abuso sexual. Fazer com que o menino, fazer com que o adolescente, ou o rapaz, ou até a criança ainda, com seus 8, 9, 10 anos, uma tara, uma pedofilia, uma psicopatia cultural da época. Estupravam esses meninos, abusavam desses meninos, faziam esses meninos terem gosto, pegar prazer por esse tipo de relação sexual, para ir viciando, doutrinando, acostumando eles nessa prática, para servirem de eunucos. Você sabe o significado da palavra eunuco? Em aramaico, significa merraína. Merraína. E sabe o que significa merraína? Significa confiáveis, significa fiéis, não é? Ou seja, homossexuais naquela época. Você já reparou que os melhores amigos das mulheres são os cabeleireiros? Você já reparou que no ambiente de trabalho, depende, tem muito que é fofoqueiro, que é boca larga, não é, que não tem caráter. Mas você já reparou que nos salões de cabeleireiro, não é, onde tem um gay, um homossexual trabalhando, as mulheres ficam todas aí em volta dele? Já reparou que todas se abrem com ele? Já reparou isso? Já reparou que na igreja, quando tem um rapaz muito alegre, muito solto, simpático, alegre, as meninas ficam todas em volta dele e ninguém quer desfazer da amizade dele? Se fica doente, se morre, é uma deprê, é um luto terrível, é uma grande perda. Já reparou que nos salões de maquiagem, quem domina esse mercado de cosmético e de beleza feminina são os homossexuais? Já reparou que eles são tratados como fiéis? Porque são o quê? São merraína, são fiéis, não é? São confiáveis, não é? Muitos são mais confiáveis do que mulheres. Quantas vezes já vi mulher falando isso? Até a minha esposa, né? Tanta gente fala que confia mais num gay, num homossexual, do que num amigo homem hétero ou numa amiga mulher. Tá capiscando a coisa? Então vamos lá. Feitos os que foram castrados pelos homens, há outros a quem os homens
fizeram. Esses que eu estou falando, não é capar, não é castrar, mas havia também essa ação, esse crime hediondo de com facão ou com uma cirurgia capar mesmo, decepar, arrancar, castrar o rapaz ou a criança, para que ele não sentisse talvez atração pela princesa, ou pela filha do centurião, ou pela filha do autoridade, ou do rei, ou do governador, ou do prefeito. Acabou virando quase que uma profissão. E viviam bem, bem da medida, não é? Comendo bem, estando lá com a princesa, no quarto, etc, etc. Mas também havia a exploração e o abuso sexual, não é? Era um crime, porque cerceavam o seu órgão que dá prazer, cerceavam a sua vida sexual e estupravam esses rapazes para que eles desenvolvessem desejo e prazer no sexo anal. Muito bem. E os que a si mesmo se fizeram castrados pelo reino de Deus. Ninguém jamais em sã consciência vai pegar uma tesoura, um facão, um machado ou fazer uma cirurgia. Tira o meu órgão genital.